Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Gravamos esse vídeo hoje em caráter de urgência, interrompendo a série que a gente vinha fazendo com relação às intoxicações, em razão de uma doença séria que vem assolando a nossa região. Foram 3 casos, pelo menos, já confirmados na cidade vizinha, cidade de Mogi Guaçu, nós que estamos em Mogi-mirim, e se trata da leishmaniose visceral. Uma zoonose, para quem ainda não se familiarizou com o termo, é uma doença que pode acometer seres humanos e animais. Portanto, para proteção dos seus amigos aí em casa e do pessoal, de toda a sua família, nós vamos fazer esse vídeo para que você conheça mais sobre a doença e que sirva também para uma convocação para os nossos amigos, nossos clientes, para que venham aqui ao estabelecimento, à nossa unidade, converse com um dos nossos clínicos, a doutora Alana, a doutora Vanessa, eu, estamos todos preparados para te ajudar, para se prevenir o teu animal e prevenir vocês da sua casa dessa doença importante que pode levar tanto você quanto seu animal, seu filho, a óbito inclusive. O vídeo de hoje vai tratar de leishmaniose visceral. Bem-vindos à Confraria Animal. Causada por protozoários do gênero Leishmania, a leishmaniose visceral, como já dito, é uma zoonose, então de perigo para os seres humanos e para os animais. E uma particularidade dessa doença é que ela tem como um hospedeiro importante no ciclo biológico desse parasita o cão. E isso se dá pelo fato do cão ser muito suscetível ao vetor da doença, que nós vamos colocar já aqui, e por ser um animal muito comum nos centros urbanos de uma incidência muito alta. Em se tratando do vetor, estamos falando de um inseto hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, da fêmea de um flebótomo do gênero Lutzomia. Nome inclusive dado a esse inseto em homenagem ao Adolf Lutz, muito conhecido, sanitarista muito conhecido. Ele tem alguns nomes populares, mas na nossa região principalmente conhecido como mosquito palha. Ele é um mosquito muito prevalente nas áreas ribeirinhas, ou seja, margens de rio, beiras de lago, ele é muito encontrado. E com alguns outros nomes que eu até vou consultar aqui, birigui, cangalha e alguns outros. Mas na nossa região, muito conhecido como mosquito palha. Apesar de ser uma doença que a gente sabe que tem uma incidência grande na América do Sul, principalmente no Brasil, que muitas vezes é pouco diagnosticado. Então, quando isso acontece numa região que nem a nossa, que a gente então acredita que estava livre do problema, ela causa um alarme e realmente, um alarde, melhor dizendo, e realmente isso tem razão de ser, tá certo, pessoal? Pelo problema que pode causar ao teu animal e à tua família. Em se tratando de cães, que é uma doença que é uma grande prevalência, apesar de existir leishmaniose em gato também, mas os cães geralmente são os animais mais acometidos e mais diagnosticados. Até pouco tempo atrás, ou até alguns anos atrás, a conduta obrigatória, no caso de um animal diagnosticado com leishmaniose, era o sacrifício, ou seja, o animal era indicada a eutanásia do animal. Por quê? Como a gente já disse, pela questão dos vetores, a questão do hospedeiro, o cão é um reservatório importante no ciclo da leishmania, ou da leishmaniose, a doença causada pela leishmania. Então, por isso, ele poderia ser a fonte de infecção dos seres humanos, um cão sendo picado pelos mosquitos palhas e esses se disseminando e picando várias pessoas. O diagnóstico da leishmania, ou da leishmaniose, melhor dizendo, como doença, ele é extremamente complicado. Por quê? A leishmania no animal e também no ser humano, ela se aloja nos mais diversos tecidos, tá? Então ela pode estar alojada na pele, ela pode estar nos linfonodos, ela pode estar na região ocular, no olho propriamente dito, nas mais diversas localidades. Isso causando os mais diversos sinais clínicos também. Então o que acontece? Você não tem um sinal específico para a doença, ou nenhuma característica, ou mesmo nenhum sinal, mesmo nos exames clínicos, né, laboratoriais, patognomônico da leishmaniose. O que quer dizer patognomônico, para quem não assiste os nossos vídeos, eu não está familiarizado com isso? Seria aquele sinal que você tem específico que fecha o diagnóstico da doença. Isso, nesse caso dessa doença aqui,
não existe, tornando o diagnóstico para o clínico, no exame clínico, muito complicado. Então, pessoal, eu estou com uma listinha aqui da minha experiência clínica e de alguns colegas, já que a gente vem conversando muito esses dias em relação a isso. Eu pensei aqui, acho que os principais. Quem já pegou o caso de leishmaniose, muito veterinário nunca nem diagnosticou, mas para quem já pegou da experiência clínica do que a gente já viu, eu trouxe aqui os principais. Então vamos lá. Alopecia e hipotricose. O que quer dizer isso? A perda de pelos. Então aquele animal com falhas de pelo ou com muito pouco pelo na região, assim. Pode ser um sinal. Seborreia, aquela dermatite, aquela pele feia do animal que solta aquelas cascas assim, com desqueratinização de pele, pode ser também um sinal clínico. Essa aqui é interessante, onicogrifose, um termo aí difícil, mas quer dizer o quê? É um crescimento exacerbado das unhas do cão. A gente chama de a unha em formato de chifre de carneiro, muita gente descreve assim, ou seja, ela é toda engrossada, perde as características normais e tem um crescimento acelerado. Essa aqui poderia ser considerado uma afecção ou uma sintomatologia interessante no diagnóstico, porque ela é incomum em outras doenças. No entanto, pessoal, a onicogrifose ela vai atingir os animais positivos para a leishmaniose em casos muito avançados, né? Então a gente teria assim, um diagnóstico muito tardio. São raros os cães que apresentam isso. 60% dos cães, um dado interessante, com a leishmaniose ou positivos para a leishmaniose não tem clínica nenhuma. Ou seja, se a gente fosse se basear na onicogrifose como alternativa diagnóstica, a gente estaria perdido. São muito poucos os animais ou aqueles em estadiamento muito avançado que apresentam isso aqui. Mas interessante, a gente vai falando aí, vamos colocando na tela para vocês verem as imagens, tá bom? Outras dermatites ulcerativas, pápulas, pústulas, ou seja, essas aqui, quem teve experiência clínica com leishmaniose, são lesões que fazem a gente suspeitar da doença. Então aí algumas imagens para você ver. Esses tipos de lesões, principalmente em região de focinho, tá? São um dos diagnósticos diferenciais é sempre a leishmaniose. Então nesse caso aqui, ó, outra que pode nos levar ao diagnóstico, ou pelo menos ao início da conduta diagnóstica. Linfadenomegalia, o que é isso? Os linfonodos, ou os conhecidos popularmente gânglios, aumentados. Apesar de você ter uma infinidade de doenças que levam isso a esse mesmo quadro, mas também importante. Emagrecimento e caquexia, outro sinal clínico pode estar relacionado à leishmaniose. Blefarite, ceratoconjuntivites e uveites, muito comum também. Então, a leishmania se alojar em região ocular, trazendo um desses problemas ou todos eles juntos. Quadros hemorrágicos, como epistaxe, ou seja, sangramento nasal, pode estar relacionado. Uma das nossas colegas colocou que pegou um caso onde só existia o sangramento nasal. Tá? O cachorro não tinha qualquer outra clínica que não fosse sangramento nasal. Ela suspeitou, dentre outras, né, dentre outros diagnósticos diferenciais, a leishmaniose e era um cão positivo. Olha só a dificuldade, tá, gente? Artrites e osteomielites também, e até manifestações neurológicas quando esse parasita está em tecido nervoso, tá? Em células de tecido nervoso. Também há relatos, isso de outro colega, a gente teve um relato de um cão apenas com manifestação neurológica. Pessoal, depois de tudo isso que a gente colocou para vocês aqui, veja a quantidade de sinais clínicos e importante, eles na grande maioria das vezes não estão associados, ou seja, você não tem esse conjunto de sinais clínicos, você tem sim um ou outro pinçado ou uma coleção de cada um muito relacionado a onde está a localização do parasita. Então olha a dificuldade clínica, a experiência do seu clínico aqui conta muito, mas é importante que como a gente está agora numa época de surto, a nossa região aqui, a leishmaniose sim deve estar dentre os diagnósticos diferenciais de boa parte das doenças que apresentem essa sintomatologia, beleza? Então, da mesma forma, pessoal, que os exames clínicos, né, a conduta clínica, o exame clínico em si, ele traz pouca informação específica, nos exames laboratoriais de rotina, hemograma, função renal, hepática, isso acontece da mesma maneira, tá? Você tem alterações, mas não nenhuma alteração que seja específica da leishmaniose. Vamos falar um pouco da conduta diagnóstica.
aqui é pincelada, tá, gente? Não tem caráter técnico, só para você que é proprietário conhecer o que o teu veterinário provavelmente vai propor para você. Muitas das vezes você tem que realizar mais do que um, acho que na maioria das vezes, tá? Porque eles são ou não específicos ou não tem a sensibilidade para aquela determinada fase. Então agora aí, ó, a gente vai colocar na tua tela um quadro mais ou menos de como deve se proceder a conduta diagnóstica, tá? Então veja aí os caminhos que você deve fazer, né? E a dificuldade que nós mesmos clínicos temos e quanto pode chegar o valor de uma conduta diagnóstica dessa. Para que a gente está colocando tudo isso, pessoal, antes de falar da prevenção? Porque é o seguinte, você veja aí, a dificuldade em diagnosticar, um problema que pode estar no quintal da tua casa agora, e o custo de tudo isso, que pode chegar a cifras altíssimas, tá bom? Então o que fazer uma vez que a gente está, como dito, com essa doença aqui na nossa região, é a prevenção. Então, de novo, pessoal, assim como dito no começo, esse vídeo, além de caráter informativo, é uma convocação para que você venha aqui conversar conosco. Na impossibilidade de vir, ligue para a gente ou entre com os canais de contato que a gente tem. Vamos deixar até na descrição do vídeo aí na tela para vocês, tá bom? Por quê, pessoal? A prevenção, ela é muito mais barata, logicamente, do que tudo isso aqui e é importante, né, para que você não tenha que realizar nem a conduta diagnóstica, ou seja, para que você não tenha os custos da realização do diagnóstico, e muito pior, num caso positivo, que aí nós vamos entrar em tratamentos daqui a pouco, você teria, assim, uma obrigatoriedade de tratamentos, porque você não tem a opção de não tratar o seu cão, você tem duas opções só, ou eutanasiar o teu animal, ou realizar o tratamento. Você só tem essas duas, então olha a importância da prevenção, tá, gente? Primeira conduta mais barata, mais prática, mais eficiente, você deve procurar de bate-pronto. Seriam as prevenções tópicas, ou seja, principalmente as coleiras. E aí nesse caso nós não vamos entrar em detalhe de marcas nem nada, mas vou dar algumas dicas, como a gente já disse na questão de pulgas e carrapatos, coleiras muito baratas, da mesma maneira vão ter uma eficiência nula ou muito pequena, então totalmente não recomendadas. E a gente tem ouvido também muitos clínicos dar predileção para uma, só essa ou só aquela. Bom, cada um tem a sua conduta, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas você tem sim algumas coleiras, não são muitas. Eu, no meu caso aqui, eu considero 3 delas muito seguras para esse uso aí. E você vindo aqui, nós vamos expor essas aí para vocês. Mas que fariam esse controle, seria a principal forma de prevenção. Além das coleiras, você tem alguns sprays e algumas apresentações Puron também, que podem ter esse efeito de repelente, principalmente, e o efeito também inseticida, tá bom? Então essa seria a principal conduta para você fazer mais rápida, mais barata e mais eficiente. Então procure imediatamente, você que está assistindo a gente agora, procure, se não a gente aqui, o teu veterinário de confiança, ele vai te passar essas informações, tá bom, pessoal? Outra forma importante de prevenção, pessoal, à disposição da gente é a vacina. A vacina, ela é disponibilizada somente por um laboratório. Então, o teu clínico aí, nós aqui, você nos procurando, a gente vai passar qual é. Você só tem hoje um laboratório que trabalha com a vacina para a leishmaniose. O animal tem que ter a sorologia negativa para leishmaniose e a partir de então entra-se com um protocolo que é de 3 vacinações com intervalos de 21 dias, tá bom? Então, você vindo aqui, nós vamos explicar. O próprio laboratório coloca a vacina dentre uma das prevenções, mas considera que tem que ser multimodal. O que quer dizer isso? Além da vacina, você vai precisar também de uma proteção tópica, seja coleira, seja um spray desse, seja um Puron. Então, pessoal, a primeira recomendação, procurar imediatamente principalmente as coleiras, tá? Isso aqui, uma opinião clínica, mas pode ter outras, mas eu sugiro principalmente uma coleira de boa qualidade. Pessoal, agora, pensando que você, infelizmente, teve um animal seu diagnosticado, né, como positivo para leishmaniose, hoje, graças a Deus, né, nós não mais precisamos eutanasiar os animais obrigatoriamente, tá? Graças a Deus, hoje a gente tem uma conduta de tratamento que pode manter seu animal vivo
com qualidade de vida, inclusive, tá, pessoal? A ideia aqui não é passar nenhum protocolo de tratamentos para vocês, mas assim, com o advento da miltefosina, essa é importante, esse medicamento, ele é um medicamento capaz de baixar a quantidade circulante da leishmania, tá? E por que que isso é importante? Então, não só clinicamente para o animal, como para o vetor, dessa maneira, quando você baixa essa carga circulante de leishmania, ele não consegue fazer a transmissão. Porque uma vez que ele picar, né, é muito superficial a picada, ele não vai estar carregando, ele não vai conseguir levar, tirar a leishmania de dentro do hospedeiro e levar então para um outro, para a gente, por exemplo, para o ser humano. Então olha a importância dela, por isso que foi possível hoje manter o tratamento do animal, não fazer mais a eutanásia, tá? Então, pessoal, agora a gente vai fazer um parênteses aqui. Eu queria colocar um vídeo que foi cedido pelo grupo Vetline para a gente, mas um vídeo que vale muito a pena assistir, que vocês vão ver aí um relato de um cão, então, que passou, né, passa por esse tratamento aqui, e de uma tutora que já perdeu um animal, na época onde não havia o tratamento, e ela vai colocar para vocês aí a importância, tudo, vocês vão conseguir entender ainda mais isso aí, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar, foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, me veio a lembrança de uma perda anterior, né, que eu tive, e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte. E aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo e ela veio para nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da que eu conheci Raul. Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade em comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele está comigo até hoje, fazem 2 anos. Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior, né, da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada, e foi um choque. Mas imediatamente a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário ele precisa querer. Isso não é uma questão de preço, isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos, eles são nobres, eles vivem muito menos que nós, então eles nos ensinam a perda. Na vida a gente perde e o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, né, realmente a gente poder conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial e parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão, vou começar a chorar, aquele olharzinho de gratidão pelo que foi feito por ele. Ele é incrível, incrível.
Aí, pessoal, viram que é muito emocionante o vídeo, espero que vocês tenham gostado e olha só a importância, né? Olha o perigo dessa doença, tá aí uma alternativa de tratamento, mas relembrando, tá? Vamos evitar que o nosso animal adoeça fazendo as prevenções, beleza? Mas tá aí, ó, agora eu vou colocar num quadro muito rapidamente, tá aí para você ver o que seria um protocolo de tratamento básico para leishmaniose. E isso aí vai depender muito do teu clínico e principalmente do teu paciente e principalmente também do estadiamento, tá bom? Porque muitas doenças, muitos medicamentos desses que você está acompanhando agora na sua tela, eles teriam algumas contraindicações, por exemplo, com a questão de pacientes muito idosos, ou até ao contrário, aquele paciente muito jovem que é doente vai ter que passar pelos tratamentos pelo resto da vida. Então é muito importante que o seu veterinário acompanhe essas condutas e escolha esses medicamentos para que seu animal tenha maior sobrevida ou maior qualidade de vida, enfim. Isso é clínica, mas está aí mais ou menos para você entender. Por que a gente colocou então, já que é teu clínico que vai determinar esse tratamento? Só para que você tenha uma ideia em questão financeira e em questão de trabalho. Além desse tratamento, além de ter passado por toda a conduta diagnóstica, ter gasto todo o dinheiro, você vai realizar um tratamento desse. E esse tratamento, mais as condutas, mais possíveis internações, mais possíveis intervenções, tem cães que precisam passar por transfusão sanguínea, enfim, tá? É um quadro difícil da gente conseguir determinar, mas é muito fácil que um cão por volta de 10 quilos extrapole os R$2.000, valores atuais hoje, num tratamento que nem esse aqui, tá? Esse valor ou mais, assim, com muita facilidade. Além disso, pessoal, é um cão que vai ser monitorado para o resto da vida dele, e esse cão bem tratado, a leishmaniose não vai matá-lo. Então, se você diagnosticou um cão hoje com 2 anos de idade, ele vai viver de repente até os 18 anos, você a cada 4 meses, ou seja, 3 vezes por ano, pelo menos vai ter que estar com esse cão aqui no teu médico veterinário para que sejam feitos os controles, todos os exames, e aí gerando um custo também alto. Então olha lá, pessoal, vamos tratar da prevenção, isso é o mais importante. Esse vídeo está aqui sendo feito para isso, é uma convocação para que você venha aqui, converse com a gente, tire suas dúvidas, não precisa se aterrorizar. Hoje nós temos muitas formas de prevenção, vem para cá que a gente vai te ajudar. E no caso, se você tem o teu animal com alguma suspeita, ou se ele adoecer de qualquer maneira, isso serve para qualquer doença, tá, gente? Traga imediatamente para cá, que aí a gente vai proceder da maneira correta para tirar qualquer dúvida com relação à doença ou qualquer outra que você tenha, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por você que nos acompanha. Hoje o vídeo de caráter um pouco mais sério, a gente gosta de fazer sempre mais descontraído, para que seja mais gostoso de assistir, mas nesse caso aqui a gente não tem nem tempo nem humor para brincadeira, né? É uma doença muito séria que está aqui na nossa região, está assolando a gente, tá bom? Então vamos tratar principalmente da prevenção. De novo, pessoal, dá um pulo aqui na clínica, vem na nossa unidade, todos os nossos clínicos estão prontos para te ajudar, passar todas as informações que você precisa, evita esse problema, tá? E lembre-se que por se tratar de uma zoonose, você não está colocando só teu animal em risco, está colocando também a tua família, os teus filhos, tá bom? Semana que vem a gente retorna para a nossa série de vídeos com relação às intoxicações. Animais peçonhentos, a princípio, um assunto muito bacana, que gera muito interesse, foi feito com carinho por mim, pelo Alair, que está aqui comigo, e a gente colocou inclusive muitas imagens de animais, vídeos de ataques de animais, vídeos de animais que sofreram ataques por animais peçonhentos, então está extremamente rico, muito legal de assistir, tá bom? Contamos com a sua audiência, dá um joinha esperto pra gente aí, se inscreve no nosso canal, pessoal. Um grande abraço a todos e espero vocês aqui. Valeu!